Agora eu vou para o terceiro vídeo, colocando ainda essa questão de espiritualidade política. Quando a gente fala de política, como eu estou falando aqui de política, todo mundo deve pensar assim, vamos ver o que ele vai falar do Lula, por exemplo, o que ele vai falar do Bolsonaro, o que ele vai falar da política que está aí. Mas a questão é o seguinte, quando se trata de campo espiritual, a gente fala a nível de mundo, de planeta, a gente que está dentro desse campo espiritual, quando a gente reúne com a consciência paralela, com aquele povo paralelo, aquele povo que não é físico, aquele povo que não está no mundo físico mais, a gente deixa, é deixado claro uma coisa, quando a gente vai falar de espiritualidade política, a gente olha o planeta. Por exemplo, aqui no Brasil se comenta muito sobre as políticas que deram errado, segundo a mídia, segundo as informações de jornais, televisão e tal. As políticas que deram errado, por exemplo, na Venezuela, na Argentina, nesses países aqui da América do Sul, que é mais próximo de nós, esses países aí onde a pobreza está assolando e, no entanto, o país é rico. Rico de petróleo, rico de ouro, rico das coisas. E, no entanto, a miséria está lá. Quer dizer, tem uma energia ruim lá, uma escuridão trabalhando lá. E, às vezes, essas escuridões que estão lá, esse jeito de se fazer política lá, às vezes é comparado com a situação aqui no Brasil. Às vezes nós fazemos julgamento da política aqui no Brasil a partir da política que está acontecendo lá. E fazemos também julgamento a partir da política que nós vemos nos Estados Unidos, que vemos na Alemanha, na África, na China, para todo lado. Mas engraçado é que na África mesmo, os países africanos, tipo Angola, Congo, Moçambique, esses países dos negros, vamos dizer assim, a África, por exemplo, é um continente lotado de riqueza. Muito ouro, muito ouro, muito ouro. É um continente muito rico, muita reserva, sabe? Muita riqueza, muita diversidade. Tem coisas na África lá, animais, bichos na África que aqui no Brasil, por exemplo, nem tem. Nem tem. Tem alguma coisinha, algum zoológico aí, mas na África, por exemplo, nos países da África tem coisas ricas. No entanto, a África vive na extrema pobreza, na maioria dos casos dos países da África, continente africano. Mas nós aqui no Brasil nem lembramos direito, não comparamos o que está lá em relação aqui. A África é outro mundo, não, mas a Venezuela também é. Mas por que a gente não dá muita atenção para a África? Fala muito pouco aqui no Brasil a respeito das crises da África, das riquezas da África na mão de meia dúzia. Por que a gente não fala? Porque isso não é jogado na mídia, não é jogado no sistema nosso aqui. Nós nem sabemos o que está acontecendo lá, então também a gente fica cego, mantém cego. Então, na verdade, a nossa consciência está sendo manipulada de uma forma onde a gente vai ver apenas aquilo que é mostrado e faz a gente amar alguma coisa ou odiar outra. Não é? Às vezes nós odiamos o Lula, às vezes nós odiamos o Bolsonaro, às vezes nós amamos os dois. E às vezes não amamos nenhum dos dois, às vezes amamos nós mesmos. Às vezes eu defendo o Lula porque o Lula tem a ver comigo, com a minha crença, com o meu interior, com a minha individualidade. E às vezes eu defendo o Bolsonaro, eu gosto do Bolsonaro porque também é a mesma coisa, quer dizer, está dentro de um interesse meu. Ninguém é a favor, por exemplo, de roubalheira. Ninguém é a favor de corrupção. Mas se eu gosto do Lula, eu não vejo a corrupção dele. Mas se eu gosto do Bolsonaro, também não vejo a corrupção dele. Se eu não gosto do Lula, eu quero ver o Lula preso de qualquer jeito, mesmo que você não tiver feito muita coisa. Mas se eu gosto do Bolsonaro, eu não quero o Bolsonaro preso porque eu gosto do Bolsonaro. Ele pode fazer alguma coisa errada. Se eu não gosto dele, eu quero ver ele preso. Mesmo que ele não tenha errado tanto, mas eu quero ver ele preso porque eu não gosto dele. Quer dizer, eu estou trabalhando a minha consciência dentro de um campo, a partir da mídia, dentro de um campo político, mas manipulado por um poder que me ensina a torcer e a brigar por um candidato, por um partido político. Me ensina, bota na minha consciência. E eu, às vezes, assumo esta condição
de ver o político dentro daquilo que o sistema quer que eu veja. O sistema quer que eu acredite que o Bolsonaro não vale nada. O sistema quer que eu acredite que o Lula não vale nada. Ou que os dois são bons. O sistema. Só que existe uma guerra entre a luz e a escuridão no mundo paralelo que processa uma consciência que é feita de forma lenta e que nós temos que mudar para a gente ver onde está a verdade divina. Onde é que eu tenho que ver de verdade? Mas para isso, eu tenho que parar de ficar olhando o que o sistema está querendo que eu faça, que eu seja, que eu pense, e passar a olhar para esse Deus que está dentro de mim. Mas se eu resolver olhar para esse Deus que está dentro de mim, dentro do campo da luz, eu vou conseguir separar um político do outro, um partido do outro, uma intenção da outra, uma ideologia da outra. O que existe também é isso aí, né? Uma briga de ideologia, né? Eu defendo isso aqui, eu defendo aquele, mas por quê? Como é que está a consciência, o divino todo, a espiritualidade nisto aí? Precisa de ver essa coisa? Sim, precisa de ver essa coisa. Por isso que às vezes o mundo está torto e porque a gente não está olhando. A gente está olhando o que a mídia está fazendo da gente, né? Então, por isso que eu estou colocando espiritualidade e política caminham juntos. E a gente tem que entender isso. Aprender sobre essas coisas um pouquinho. E pensar. Custa, né?